Boa noite, está no ar o programa Conversa Franca, que hoje tem como tema a inflação aí que tem assustado muitos brasileiros e também os são-joanenses. E para falar sobre o assunto, nós convidamos o professor universitário e também economista, o professor Aloysio Barros. Boa noite, professor. Boa noite, Carla. Boa noite, telespectadores. Professor, o que fez a inflação subir tanto? Está todo mundo pondo a culpa no tomate. É o tomate mesmo o verdadeiro vilão da história? Essa história do tomate chegou até nas redes sociais aí, que comentam várias charges, várias anedotas sobre o tomate. A rigor, não existe inflação de um único produto, porque a definição de inflação é um aumento generalizado de preços. Então, já tivemos nos anos 70, 1977, 75, se não me engano, o tal inflação do chuchu, o preço do chuchu disparou. Então, essa rigor é uma brincadeira, é apenas... o caso do tomate é um sintoma mesmo de duas coisas que acontecem, na minha avaliação. Primeiro, há um aumento, há um poder de compra nas pessoas, né? Tivemos nesse início do ano um aumento do salário mínimo, você tem poder de compra. E, por outro lado, você tem uma questão de oferta de tomate, né? Esse início do ano, em função de chuvas, etc., e tal, você teve uma quebra de oferta de tomate que já está se regularizando. O aumento do preço do tomate foi muito violento, né? Nacionalmente, nos últimos 12 meses, foi 116%. É quase próximo aqui de São João del Rei. A nossa cesta básica aqui, feita pela universidade, o Departamento de Ciências Econômicas da Universidade Federal de São João del Rei, eles têm um levantamento da cesta básica. E lá se vê claramente, dizer, o aumento, em apenas 3 meses, um aumento de 116% no preço do tomate. Só tomate, só que só tem tomate. Outros produtos também. A batata também foi 60% de aumento em 3 meses. Então você tem aí, realmente, você pode dizer que está vendo uma inflação no componente alimentos, né? Uma forte pressão. O indicador mais adequado para a gente examinar a inflação é o índice de preço ao consumidor. Tem aquele índice de preço ao consumidor amplo, né, que vai para toda a população brasileira, de 1 a 40 salários mínimos. Né? Essa é a nossa medida oficial de inflação, o índice de preço ao consumidor, levantado pelo IBGE. Lá são 365 produtos e serviços. Né? Então, desse conjunto aí, nós tivemos um aumento, uma forte pressão do preço dos alimentos. Você tem os alimentos muito pressionados. 13% foi a inflação dos alimentos, ali dentro desse índice. Agora, o índice geral, que considera tudo, porque alimento é uma parte só. Alimento, na média, alimento é 24% da cesta de consumo do brasileiro, na média, né? Alguns gastam mais com alimento, outros menos, né? É isso que eu ia falar para o senhor agora, porque hoje em dia, grande parte da população brasileira, pelo que a gente observa, o gasto praticamente do salário deles é em cima de moradia, transporte, né, e alimento. São as 3 coisas. Tanto que eles falam que não tem recurso nem para lazer ou para se fazer uma poupança. Basicamente é moradia e alimento. Então, esse reflexo no alimento, essa inflação tão alta, reflete diretamente no salário, né, do servidor. Isso, é uma corrosão de poder de compra. Aliás, usando a mesma informação, foi bom você falar do salário mínimo, porque nós tivemos aumento do salário mínimo, mas os preços da cesta básica subiram tão mais do que o aumento do salário, que se em dezembro o trabalhador gastava o seu salário mínimo, gastava 32% com a cesta básica, agora, em março, ele passou a gastar 34%. Quer dizer, a cesta básica de São João del Rei, em relação a dezembro, subiu de R$ 186 para R$ 216. Isso é um aumento de R$ 30 na cesta básica, né? 16% de aumento. É mais do que o aumento que teve de salário, como eu disse. E o servidor, vamos supor, qual seria a dica do senhor? A gente fala, deixar de comer não tem jeito, né? O senhor, como economista, qual é a dica aí para o São Joanense para tentar, pelo menos enquanto, né, esse índice está muito elevado, porque o que se diz é que isso vai abaixar agora, né, após que normalizar a questão do plantio aí desses produtos. Qual é a dica que o senhor dá para que as pessoas consigam manter suas contas, ainda mais num princípio de ano que tem tanto imposto, né? Escola, IPTU, IPVA, que acaba onerando ainda mais, né, o orçamento aí da população. O que as pessoas fazem com certos produtos que têm forte aumento de preço é substituir. Né? No caso do tomate, já houve um certo até boicote
eu falei, mencionei ainda há pouco as redes sociais, quer dizer, a brincadeira com o tomate se espalhou e alguns restaurantes passaram a boicotar o tomate. Quer dizer, a hora que retrai a demanda por tomate, a procura da dona de casa pelo tomate, porque o preço está alto, a hora que a pessoa se desperta para esse aumento de preço, o que acontece? Elas retraem o consumo e aí você tem a situação de queda de preço. Hoje mesmo eu falei com o responsável pela cesta básica aqui em São João do Rei, na universidade, que é o Paulo Afonso Palumbo, vizinho de vocês aqui na TV Campo de Minas, né? E o Palumbo disse, olha, o tomate já está caindo de preço, né? Está aí em São João do Rei entre 3,5 e 7,5, 7,50, 3,50 e 7,50 o quilo. O tomate já está caindo de preço em vários pontos da cidade. E o que está subindo agora é a cenoura, né? E ele falou da cenoura e mais um produto que eu não me lembro agora, cebola, que está subindo de preço recentemente, né? Mas, enfim, a tendência é regularizar a oferta desses produtos. É natural que produtos de alimentação sofram oscilações. Mas no caso específico dessa inflação do início do ano, o aumento de preço está sendo generalizado. Quer dizer, do total do índice de preço ao consumidor, 72% dos produtos tiveram aumento de preço. Então é uma coisa preocupante e o governo está preocupado com isso. E o porquê, né? Porque a presidente sempre falava, o Brasil está controlado, a inflação está controlada, e depois de um período de um ano eleitoral, em janeiro já explode a inflação. Você acha que o governo segurou essa informação para explodir? Não, a gente já estava prevendo essa subida, esse índice bater, subir, essa subida do índice de preço. Primeiro, eu vou dizer o seguinte, eu não vejo descontrole, não. Eu vejo uma pressão inflacionária que o governo vacilou com essa pressão inflacionária. Eu vejo esse vacilo, mas não vejo ainda um descontrole. O brasileiro tem pavor de inflação e faz muito bem em ter pavor da inflação. A inflação, o pessoal mais jovem aí, quem nasceu antes de 1994, ou quem em 1994 não tinha muita noção dos preços, quer dizer, em junho, a véspera do Plano Real, em junho de 1994, a inflação bateu 47% ao mês. No mês só bateu 47%. Tanto que o maior investimento era a poupança, né, professor? Pois é, ficava investindo na poupança e correndo atrás e perdendo, de certo modo, investindo na poupança, mas perdendo dinheiro, porque o aumento real da poupança sempre foi aquele de 6% ao ano, mas apenas havia aquela rentabilidade ilusória, que era nominal, subia o rendimento da poupança, mas subia também os preços, aí subia às vezes mais rapidamente ainda. Então, veja só, nesse período, essa inflação que antes do Plano Real, essa inflação ela chegou nesse período até em junho, nos 12 meses de junho de 1994, ela bateu 4.900% ao ano. Já pensou o que é isso? Uma inflação de 4.900% ao ano. Significa que em um ano o preço ser multiplicado por 50. O que custava R$1 passou a custar R$50 no ano apenas. Aquele descontrole. O brasileiro tomou pavor disso e com razão, que as nações avançadas, as nações que desenvolvidas, elas têm inflação baixa, né? A inflação esperada, a inflação esperada desses países mais adiantados, mesmo quando não estão em crise. No momento que eles estão em crise, a inflação deles é quase zero, porque estão em crise, né? Mas mesmo em momentos de crescimento, a inflação nesses países centrais, tolerável, é 2,5%, 3%. Aqui nós toleramos um pouco mais, porque há 2 anos já temos inflação aí batendo 6,5%, né? Então eu acho que as autoridades econômicas, de certo modo, vacilaram, estão vacilando, agora acordaram. Professora Luiz, o Carlos da Colônia, ele fala, o senhor disse que a inflação anual está girando em torno de 6%, mas o que notamos é um acréscimo muito maior, como, por exemplo, combustível e alimento. Por quê? O que esse índice calcula? Boa pergunta, Carlos. O índice de preço, como eu disse ainda há pouco, esse IPCA, ele envolve uma cesta muito grande de produtos e serviços, né? Você tem não só os alimentos, mas também você tem, como você bem mencionou, combustíveis, que tiveram forte aumento nesse início do ano. Olha, considerando todos os produtos que nessa cesta, essa cesta ideal do brasileiro, não vamos chamar de ideal, é um levantamento que o IBGE faz de uma maneira muito técnica e muito séria, seguindo padrões internacionais,
O IBGE faz um levantamento qual é o consumo do brasileiro, né? Nas várias capitais. Esse IPCA, é bom lembrar que esse IPCA se refere a 11 áreas metropolitanas do Brasil. Ele não pega a inflação no interior, ele não pega a inflação, né, em alguns estados que não estão nesse levantamento. Ele pega essas 11 áreas metropolitanas e ele considera ele faz uma pesquisa de orçamento familiar em que ele determina, em média, quanto que se gasta as famílias numa determinada cidade, Belo Horizonte, por exemplo. Quanto que se gasta, em média, uma família em Belo Horizonte com tais e tais produtos. Isso é um levantamento custoso que o IBGE faz de tempos em tempos, de 5 em 5 anos ou de 10 em 10 anos, não me lembro mais a periodicidade, mas ele faz o levantamento. Então, cada um desses produtos que a gente consome, ele entra com peso no índice, ele tem uma certa percentual que ele impacta no índice, né? Então, alguns números chamam a atenção da gente. Você vê aí, os alimentos subiram de 13%, né, em média. Enquanto que você tem lá o tomate subindo a 120%, né? Agora, cada um entra com peso no índice, né, com sua importância no índice. No cálculo geral, nos últimos 12 meses, deu uma inflação de 6,59%. Mas você vê que alguns produtos combustíveis e outros aí, e alimentos, subiram mais do que isso. É porque aqueles que sobem chamam muito mais a atenção da gente, talvez por isso. Por isso a gente tem essa percepção de que não, a inflação foi maior do que a do IBGE está dizendo. O IBGE é uma instituição séria, ele trabalha com independência nos seus levantamentos. Ao contrário, por exemplo, da Argentina. A Argentina é uma coisa trágica, porque a pressão do governo faz com que eles manipulem o índice de inflação e é um caos. A Argentina, a inflação está em 25% ao ano. É um absurdo, né, de inflação. Mas lá eles ainda manipulam o índice de inflação. Aqui a gente não tem isso. Eu espero que eu tenha respondido a tua pergunta. Ok. Professora Luísa, eu gostaria de agradecer a sua participação no nosso programa. Se o senhor tiver alguma consideração, pode ficar à vontade. Não, eu agradeço a você, Carla, pelo convite, agradeço a TV Campos de Minas e agradeço ao telespectador pela paciência de ouvir alguém falar de economia, que é um assunto tão difícil, tão árido, né? Mas espero que tenha contribuído para o entendimento, né, da situação que a gente vive na conjuntura nacional. Uma boa noite a todos. Muito obrigado pela participação. E a todos vocês, o programa Conversa Franca fica por aqui. A todos vocês, uma boa noite e até a próxima terça-feira.